Toma. Chegaram, ó. Chegaram cedo hoje. Ó. Eles não podem ver a gente. Ó. Tomando o cafezinho dele, né? Eu vim tomar o meu, eles já vieram pedir o deles. Olha o outro ali, ó. Todo dia. Tem que tomar cafezinho. Tá com barriga cheia. Já comeram de manhã. Toma. Tá com o rabo cheio, né?